noite para todos. Estamos aqui, né, estreando nosso podcast, né, Enraizados. E para esse primeiro episódio nós temos aqui um tema bastante atual, né, mas que também gera muitas dúvidas. Né? Vamos falar sobre saúde mental infantil. Né? Quais são os desafios, né? Primeiro da família, né? Depois dos profissionais de saúde, dos educadores e da igreja, né? Falando aqui do nosso ambiente. Está aqui comigo o professor, psicólogo, pastor, enfim, ele vai se apresentar um pouquinho, né? O psicólogo Elianderson também está aqui conosco, né? A Paloma também, que é minha esposa, está aqui. Então nós vamos aqui bater um papo, né? Bastante descontraído aqui, né? Com uma linguagem que você possa entender, tirar nossas dúvidas em relação às síndromes, né? Comportamentais, né? Alguém quer falar alguma coisa, quer se apresentar? Bom, primeiramente, né, Rodrigo, agradecer a oportunidade, dizer que é um tema bastante oportuno. E você também, já quero convocar aí a galera, né? Eu sei que já estou olhando daqui, já tem pessoas ali acessando, trocando ideia. Por gentileza, você tem que pegar o link dessa live e no grupo de amigos, você que é educador, você que nos conhece, vai lá no grupo dos pais da escola, galera aí da igreja, joga lá no grupo da congregação, que nós vamos falar sobre assuntos extremamente importantes. Nós vamos compartilhar aqui muitas histórias potentes e dizer que vai ser um prazer, né? Passar a palavra aqui para o psicólogo Leandro Rocha, que vai estar se apresentando também. Salve, galera, boa noite a todos. Obrigado a todos que estão online nesse momento. Se alguém assistir depois a reprise dessa live, né, e que entrou depois, muito obrigado também. É um prazer estar aqui com os meus amigos, falando de um tema tão importante. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Eliandresso, eu sou psicólogo clínico e terapeuta cognitivo-comportamental, também sou servo de Deus. E hoje a gente preparou um conteúdo maravilhoso, espero que vocês gostem, tá? E eu estou ansioso para debater esse assunto com os meus colegas aqui. Bom, não deixe de fazer suas perguntas também, que nós estaremos lendo e respondendo, tentando responder agora online, tá? Então você pode deixar já a sua dúvida aí registrada, que a gente vai tentar ler para poder responder ainda agora. Então vamos começar, né? Pedir desculpa um pouquinho pelo atraso, a gente estava aqui na correria, né? Tentando agilizar aqui, né? Desde já peço desculpa aos irmãos, mas é nossa estreia, né? Nós vamos melhorar cada dia, dar um melhor para que você possa ser abençoado, né? Então, vou até pedir aqui a ajuda de Elielto para me ajudar aqui a acompanhar o chat, né? Com o telefone dele aí, acompanhar o chat, as perguntas. Mandem perguntas, né, pelo chat do Facebook, do Instagram. Nós vamos estar aqui compartilhando suas perguntas, tirando suas dúvidas. E para começar, né, nós vamos falar sobre transtornos comportamentais. E para começar, eu quero pedir ajuda ao meu psicólogo para explicar, né, para mim, né, que sou leigo, para quem está em casa, o que seria um transtorno comportamental, que é o tema da nossa live. Ah, que bacana. Eu gosto muito de responder essas perguntas, porque a gente tem a oportunidade, Rodrigo, de esclarecer muitos mitos, quebrar muitos tabus, né? Hoje, toda essa discussão em torno de transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, toda essa discussão hoje ela está no campo da saúde mental, né, que é uma luta muito antiga, né, a luta antimanicomial, né, da reforma psiquiátrica, né. Hoje a gente não trata mais um paciente com esse termo transtorno comportamental, transtorno mental, porque nós entendemos que a criança, o adulto, o adolescente, né, ele não é um diagnóstico fechado. Ele é muito mais do que qualquer transtorno que ele esteja vivenciando, né? Então a gente entende que é um ser humano que está passando por algum tipo de sofrimento mental, que pode ser uma condição momentânea, passageira, ou pode ser uma coisa mais crônica, duradoura, mas isso não significa que, entendeu? Os pais devem ficarem desesperados pelo filho estar passando por algum transtorno comportamental, entendeu? Normalmente os transtornos eles atingem a esfera mental, com alterações no pensamento. Vou dar um exemplo assim, uma ideação suicida
uma falta de concentração. Isso é uma alteração da cognição humana, uma alteração mental. Vamos lá, uma criança que está com um problema de isolamento social, uma criança que não consegue se alimentar direito, não consegue brincar na escola, interagir, essa criança está apresentando aí um transtorno comportamental. E tem outras esferas que a gente vai poder falar ao longo dessa live aí, entendeu? Poder aprofundar um pouco mais. Então, basicamente, é tudo que tira a criança, né, que é o alvo do nosso tema, do seu comportamento normal, né? Isso, é um sofrimento psicológico. Tudo que tira ela do seu equilíbrio emocional, comportamental. É algo que traz dano para a vida cotidiana da criança. Assim. Nem todo sofrimento psicológico é caracterizado um transtorno. Mas quando esse comprometimento psicológico ele já está ali presente 2, 3, 4, 5, 6 meses, e a criança começa a ter prejuízos na escola, não tem dificuldade de aprender, na socialização, ela não consegue interagir com os colegas dela, em casa ela apresenta um comportamento violento em relação aos seus familiares, aí sim, aí a gente já percebe que tem uma alteração que precisa de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento neuropsicológico, pediátrico ou até mesmo psiquiátrico. Entendi. Irmãos, dá um feedback pra gente aí em relação ao som, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, né? Se tá baixo, se tá alto, dá um feedback aí. Eu tô pedindo até aqui pro Elielto, né, dar uma olhada no Instagram, no WhatsApp. Eu sei que a galera dele, né, da Paloma, acho que do Elianderson também, é mais do Instagram, né? O povo da igreja, né, aqui da nossa igreja e os que acompanham é mais do Facebook, então a gente tá olhando os dois e pode mandar suas perguntas, fique à vontade que nós estaremos aqui para responder. Então, agora que a gente já sabe o que é um transtorno, alguém quer acrescentar mais alguma coisa em cima da conceituação do transtorno? Acredito que o psicólogo Elianderson é a melhor pessoa para falar. Foi bem feliz, já agradecer também a Carla Oliveira, a Flávia Cristina, e se eu não deixar de falar aqui da senhora Mônica Rocha, que é minha esposa, também está acompanhando aí. Já deixa aquele beijo e vamos seguir aí. Então, eu particularmente, né, eu gosto muito de começar pelo começo. Então, isso facilita bastante. Então, e aí falando de mim, a minha principal dúvida, a minha principal curiosidade, pastor Elielto, como eu consigo identificar numa criança que ali eu preciso ligar o sinal amarelo, né, de atenção, né? Quais são, se há, né, um comportamento que me faça olhar diferente para aquela criança, e se há, quais são, né? O que a criança demonstra que vai fazer com que eu olhe para aquela criança de uma maneira diferente, que eu observe ela de uma maneira diferente e possa ver ali, talvez, um diagnóstico de um transtorno comportamental. Rodrigo, é muito legal, cara, você fazer essa pergunta, principalmente aqui nós estamos falando para públicos diversos, estamos falando aqui desde pastores, educadores e pais, que normalmente existe aqui no Brasil, né, a sociedade que nós temos, uma cultura de muito trabalho, o brasileiro trabalha muito, e muitas das vezes fica ao encargo da escola a maior parte do tempo de vida dessa criança no decorrer cotidiano. Muitas das vezes o pai é aquele que trabalha num horário integral, né, de, sei lá, famoso de 8 às 5 da tarde, e às vezes a criança está na escola, e quando ele vai ter contato com os filhos, às vezes é muito mais nos finais de semana e nos fins de tarde. Então, assim, o educador, as pessoas que estão na escola, muitas das vezes percebem até antes do que a família está com esse mais apurado, esse olhar mais apurado. Eu tiro por algumas experiências que tive como educador mesmo, cara. Quando você está estudando lá, vão falar para vocês, você tem que entender, sei lá, você tem que ter o quadro lá dos 3 tipos de deficiência, né? São as deficiências gerais, os transtornos e altas habilidades e superdotação. Então você tem que estar atento que isso pode aflorar em algum momento e você perceber. Mas normalmente, acho que o primeiro requisito é a questão da interação social. Quando você percebe que o aluno ou a criança em si tem um distanciamento social, eu entendo também
que vou trazer, sim, algo que eu vivenciei, né? No período de pandemia eu tive mais tempo em casa e foi aonde nós puxamos o diagnóstico do meu filho. Eu tenho um filho TEA, né, que é o Theo, que foi diagnosticado. E o engraçado Não é que... te interrompendo, Opa, mas fala o que seria TEA, né? TEA é o transtorno do espectro autista, que hoje abarca, né, desde 2012 e 2013, a Organização Mundial de Saúde entende que existe dentro desse... É um espectro, né? Digamos assim, para ficar mais fácil a compreensão, é um grande guarda-chuva que ele abarca várias síndromes que antigamente as pessoas falavam, como síndrome de Asperger, entre outras coisas ali. Então, o transtorno do espectro autista, ele é essa síndrome, né, que cria essas características, principalmente que dá uma questão na interação social da pessoa em si. E com o advento da pandemia, por incrível que pareça, o número de casos de autismo dobrou, triplicou e multiplicou. Mas sempre houve autistas na sociedade. Só que com o advento da pandemia, os pais estavam mais em casa. E aí começavam a prestar mais atenção. Eu tenho um exemplo, né, que eu comecei a falar aqui do Theo, do meu filho, que foi eu começar a perceber nele algumas questões de alunos TEAs que eu já trabalhei. Por exemplo, o Theo tinha mais ou menos uma idade de 2 anos e eu o chamava dentro de casa, ou para chamar a atenção de algo que ele estava fazendo, ou até mesmo chamar para ter um momento de afeto, de carinho, de brincadeira, e o Theo dificilmente olhava para mim quando eu o chamava. E aquilo ali já me acendeu o famoso sinal de alerta. Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. Eu cheguei a imaginar que meu filho tinha algum problema auditivo. Eu falei, eu chamo o menino não olha para mim. E aí eu percebi que ele começou, uma das coisas que acontece muito provavelmente de 0 a 2 anos com crianças autistas, de ter uma linha de... uma forma condicional de brincar. Como, se você estiver em casa, ele presta andar na ponta dos pés, começar a ficar girando entre o seu corpo, irritabilidade com barulhos, por exemplo, você ligou o som mais alto, a criança se irrita. Você, sei lá, vai fazer uma vitamina de manhã, liga o liquidificador e a criança já fica mais agitada. Eu comecei a perceber coisas assim no Theo e comecei a fazer esses testes. Falei, vou ligar assim, coisa meio experimental. Falei, Theo, vem cá, vamos fazer uma vitamina pro papai. Ligar o liquidificador e ele ficar meio assim, não gostar muito. E aí eu chamei a minha esposa, conversei com ela, no começo ela ficou meio assim, será que é isso? Será que é? Eu falei, olha, eu tenho essa suspeita e eu vou correr atrás disso. E aí, existe um fenômeno ou não que acredita-se que as crianças autistas, ela tem como que eu posso dizer, a sua imagem, o seu rosto, ele acaba ficando de uma maneira bem característica, tal como o síndrome de Down é algo mais latente, mas no autista você consegue perceber algumas coisas. Aí certa feita meu filho foi passar um final de semana com a tia dele em Tanguá, assim, estava num sítio lá e eu vi uma foto dele saindo da água. Quando eu bati o olho naquela foto, eu falei, cara, não tem como. É isso. Falei, é isso, a foto assim e tal, o rosto, algumas questões assim dos olhos. Eu falei, cara, eu vou atrás dessa investigação. Nós estamos falando no Brasil, no meio do lockdown, e as pessoas não queriam, assim... E há uma questão do diagnóstico, você que está em casa talvez possa entender que há uma grande dificuldade, até mesmo o psicólogo Leandro Soares depois pode falar, que os psicólogos, as pessoas da área têm uma dificuldade, né, psicólogo Leandro, de já fechar esse laudo. O que foi passado para mim, olha, nós estamos, calma aí, pai, nós estamos falando de uma criança de 2 anos. E eu, na minha ansiedade de pai e de educador, falei, mas eu já sei, eu estou sentindo isso, eu já vi isso, eu quero, né, ganhar tempo para poder começar o tratamento. E fui rechaçado, entendi, né, o olhar do especialista, falou, não é tempo ainda. Vamos observar, nós estamos falando de uma criança de 2 anos, e aí ficamos naquela luta e só com quase 4 que nós conseguimos laudar o Theo. Então assim, foi eu falo que foi uma epopeia para a gente conseguir, e aí em algum momento bateu até essa coisa, será que eu estou ficando neurótico? Será que é coisa da minha cabeça? Será que isso... Então assim, e às vezes nós como pais, nós temos essa aflição. Será que eu... E aí naquele meio, por quê? Você é confundido com, sei lá, um pai que é louco,
você é confundido com um pai que está querendo conseguir os benefícios A, X, Y, Z, talvez essas pessoas podem ter. Você está querendo, entre aspas, aposentar seu filho na primeira infância para ganhar pensão. Então, assim, é um universo, e daqui a pouco a gente vai falar mais aí, que eu sei que tem Paloma e Andressa aí para também estar compartilhando com a gente. E aí você falou sobre os trejeitos e falou sobre... Eu ia te perguntar algo, mas você acabou respondendo que é a questão do andar na ponta do pé. Eu ouvi muito falar disso, de o andar na ponta do pé. Cara, uma coisa que uma certa feita eu vi um story de uma amiga minha e chamei a atenção dela. Falei, olha, observa, é a criança começar a brincar colocando os brinquedos exatamente assim, fazer fila de brinquedo, enfileirar brinquedo, ou não dar a função que o brinquedo tem, né? Dele pegar o boneco, quebrar o braço do boneco para fazer de outra coisa, de quebrar, tirar a roda dos carrinhos e ficar com a impressão com objetos que giram, ou objetos luminosos. Tem muito do autismo nisso também. E aí, ainda nessa questão da observação, eu queria perguntar para a Paloma também, que tem experiência, né, falando sobre o diagnóstico em si. Qual é a importância da escola, né, do profissional de educação tá bem instruído, até para auxiliar os pais, né, que muitas das vezes são leigos, muitas das vezes não entendem, né? Então fala um pouquinho qual a importância do profissional de educação estar preparado para essas observações, né, e se há muita resistência quando o profissional, o professor no caso, vai dar um toque ao pai, né? Olha, dá uma observada melhor. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que no Instagram eu não tô aparecendo, acredito eu. Tem como você sinalizar? Só puxar ali a câmera pro lado de cá, o telefone. Deixa eu ver aqui. Pra eu poder sinalizar melhor. Você tá aparecendo de cantinho aqui, ó. Tá? No meu eu consigo ver só suas mãos. Não, Agora, tá aparecendo. agora foi. Falando aqui, né, um papo aqui, olhando também para lá, para poder dizer. Eu acredito que na escola, quando se trata de educação infantil, que é a área que eu atuo já, acredito que uns 10 anos, ou até mais, é o acolhimento, né? Então, assim, as famílias, elas precisam ser acolhidas porque receber o diagnóstico não é algo fácil. Então, as famílias precisam desse acolhimento. Então, o professor, eu acredito que cabe a ele acolher essa família, sinalizar com todo cuidado, né? Sinalizar com todo o cuidado possível. Que tal procurar um pediatra, primeiramente? Não chegar de cara falando psiquiatra ou psicólogo, Exatamente. porque, infelizmente, esses termos assustam, né? Então, acho que, que tal procurar um pediatra? Que tal você, entendeu? Para que a família possa, com calma, ir digerindo e começar passando ali, já tá com tal idade, ainda não fala. E sempre buscar, né, se na sua escola tiver uma equipe técnica, para o professor não se responsabilizar totalmente sozinho, que é composta pela nutricionista, pela psicóloga, pela sala de recursos, pela diretora, orientadora. Tenha uma reunião com a equipe técnica para que todos chamem essa família, acolham essa família, buscar também profissionais da área para poder indicar pessoas de confiança, porque a gente sabe que como é uma área que está crescendo, muitas pessoas estão, muitos profissionais estão buscando clientes, né, com fins lucrativos. Então, a escola tentar indicar profissionais que saibam que são profissionais sérios, que vão dar o atendimento necessário para o seu filho, que não vão ficar ali buscando que você vá 5, 6, 7 vezes, várias sessões de várias terapias para poder adquirir o seu dinheiro, né? Então, o primeiro passo, na minha opinião, para o educador é acolher essa família. E depois que o diagnóstico estiver fechado, principalmente se essa criança for não verbal, é o hábito que eu tenho de fazer, além de acolher, sempre estar passando o feedback do dia para essa mãe, para esse pai. Porque ele vai sair da escola,
né? Não sei se ele já passou por essa situação, mas ele vai sair da escola e o pai vai ver várias crianças saindo, né? E falando, hoje eu pintei o coração, hoje eu tive aula de educação física, hoje eu tive isso. E o pai do autista ou de outra patologia não verbal, ele não vai ter esse retorno, né? E aí fica aquele vazio. Então é interessante que o educador vá até aquela família, hoje ele fez tal coisa, mesmo que os avanços e as conquistas, se for comparar com os demais, sejam algo pequeno. Mas a gente sabe que para um pai de uma criança não verbal, uma criança que não tem interação alguma, qualquer coisa que ele fizer vai ser algo grandioso. Hoje ele falou pé, hoje ele abriu a tampinha do suco, hoje ele conseguiu segurar um lápis para poder pintar. Então é interessante que você busque essa proximidade com essa família e que você sempre dê esse retorno do que aquela criança conseguiu construir naquele dia ou naquela semana, para motivar também essa família, porque a gente sabe que muitos familiares ficam desmotivados, exaustos, né? Muitas mães têm que largar os seus empregos, as suas profissões, a questão financeira. Para quem é plano de saúde, às vezes não tem o atendimento pelo plano de saúde. Então, são várias coisas que eles estão passando e cabe eu e você, como educador, tá ali para dizer, estamos juntos, vamos lá, vamos tentar, não desista, tô aqui para somar, para motivar essa família a continuar evoluindo no desenvolvimento dessa criança. E qual conselho que você daria para um pai que já recebeu um feedback, né, do professor, né, do educador em relação a isso? Se colocando na posição de pai ou mãe, qual o conselho que você dá para essa pessoa? Bom, imediatamente procurar um neuropsicólogo, né, para você receber o diagnóstico e saber quais são as terapias que essa criança ela precisa frequentar. Por quê? Para essa criança estar inserida na instituição escolar, né, para que possa existir a inclusão, muitas das vezes ela precisa do medicamento correto, ela precisa da terapia correta, porque a inclusão parte das duas pontas, né, das crianças, né, atípicas e as crianças neurotípicas. Então, é preciso que ele esteja apto, né, preparado para poder estar ali junto. Porque se ela não estiver medicada ou não estiver numa terapia ou algo parecido, quando ela entrar numa sala de aula, né, Elton, cheio de cheiros, de cores. Muitos estímulos, né? São muitos estímulos, né? Então ali ela vai dar o quê? Várias crises. E aí não vai querer ficar na escola. Então, cada um fazendo a sua parte. A parte da escola de gerar inclusão e a parte da família de buscar essas estratégias, que são a medicação, as terapias no horário certo, não faltar, e que em casa sempre venha a ser um ambiente possivelmente, né, tranquilo, porque na escola ele vai ter um ambiente onde ele vai ter diversas crianças, de diversas formas, diversas falas, então que pelo menos em casa ele chegue, ele tem esse momento de agora eu posso relaxar, porque na escola ele vai estar ali no meio de músicas, no meio de outras crianças chorando, de quadros, de cores. Então é esse ponto, a família buscar fazer a sua parte, buscar a ajuda, né? E também é interessante que hoje em dia, né, está virando lei, a questão de sinalizar com um cordão. Sim. Né? Algumas famílias estão rejeitando isso. Cordão girassol. Isso, estão rejeitando porque se sentem constrangidos, mas eu vou contar uma experiência, né, que eu fui com uma mãe de um aluno num parque e ela teve que ficar se explicando o tempo todo. Não, ele está fazendo isso porque ele é autista, ele está fazendo isso porque ele é autista. Para as pessoas pararem de ficar o tempo todo olhando assim, assustadas pelo comportamento que ele estava tendo. E se ele já tivesse com esse cordão, eu acho que
porque hoje em dia está em todos os lugares. Eu acho que as pessoas iriam constrangê-la menos, porque ela acabou ficando um pouco constrangida, porque a todo momento ela tinha que estar explicando os comportamentos dele. Então, até mesmo na escola, porque aí, se a outra criança chegar em casa falando, meu amiguinho tirou a roupa no meio da sala, né? Aí a família vai, como assim? Né? Como assim uma criança tirou a roupa? Mas aí a mãe já vai ver que aquela criança entrou com um cordão diferente na escola. Então ele tirou a roupa porque ele tem um comportamento relacionado ao transtorno que ele tem. Então, assim, eu acredito que sinalizar, buscar ajuda da medicação, buscar ajuda da terapia, tudo isso é importante para a escola. Só dar um informe aqui, a galera do Instagram eu quero agradecer a galera do Instagram aí que tá nos ajudando. A família Medeiros, gratidão aí, galera. Minha esposa tá fazendo um marketing legal. Chegou aqui, cunhada, a Sulamita, chegou o Jack RS57, a Rita de Cássia, lá no Facebook, a pastora Carla e a dona Ivone já escreveram lá, glória a Deus. Agradecer a Jéssica também, a Camilinha. Senhora Yamara Rocha, né? Minha esposa tá aí. Esposa, psicóloga Eliandresso Rocha. Camila, minha amiga de trabalho. Camilinha, CRS, a Carla Pereira, Jéssica Medeiros também, aquele abraço, Lamita, meu amigo Douglas, gratidão, mano, por chegar aqui. E tem a galera no Instagram, tá colocando aqui, vira o celular, tá falando que no Instagram nós estamos aparecendo meio tortos lá, depois a gente vai ver isso aqui, mas o que eu acho que o conteúdo tá bom, né? É porque normalmente Instagram, a galera faz live, porque a gente faz live no Instagram, que o telefone tem que ser na vertical. Só que aqui, ó, pra compor essa equipe de peso, essa galera toda aqui, tem que enquadrar aí no Instagram um pouco de lado. Então você vai ver um pouquinho a gente de ladinho no Instagram, mas não fica chateado não, tá? Só dando esse parecer aí. E acho que o Wesley vai ficar maluco ali, falando, vira o telefone. Mas então, assim, ouvindo, né, o Elielto e a Paloma, né, que são educadores, eu entendo que é importante para os pais não criarem resistência, né? Porque eu costumo, na divulgação da live que nós estávamos fazendo aqui na igreja, eu costumava sempre falar que a criança, ela depende de alguém, né? Se um adulto é diagnosticado com algum tipo de doença, de transtorno, ele tem autonomia para buscar um médico. Mas as nossas crianças não, dependem dos pais, né? Depende de um parente, depende de alguém. Então é importante que nós, por isso essa live, né? Para a gente ter informação, saber o que é, para que a gente não crie resistência, né? E eu estava ouvindo o que a Paloma estava falando sobre a experiência dela lá no parque com a mãe. E aí você pode falar, mas eu não tenho ninguém na família, não tenho ninguém próximo de mim, não tenho vizinho. Mas certamente você vai esbarrar com alguém nessa situação, né? E aí você já sabe como se comportar, você sabe como reagir, você, né, vai entender que aquela criança está se comportando daquela maneira, né? Não é porque ela é mal criada, não é porque ela quer, mas você vai entender que ali há um transtorno. Então, nos ajuda a ser mais solidário, né? A ser mais humano. E aí, dentro desse contexto, aí eu vou pedir ajuda para o meu psicólogo, né? E para os professores, eu sei que eles vão agora entrar todo mundo junto. Uma vez que é confirmado o diagnóstico ou, né, se inicia o processo, né, de consultas e tudo mais, como isso afeta a família, né? E aí eu vou deixar a bola com vocês. Como isso afeta a família, né? Positivamente, negativamente? Positivamente, né? A gente entende que não há muito problema. Você vai ali, né? Vai dar mais cuidado, dar mais carinho, né? Você vai entender todas as necessidades do seu filho. Mas negativamente, como isso pode impactar a família, né? E aí, não só no relacionamento pai e filho, mas marido e esposa, né? Como isso pode muitas das vezes afetar no casamento, acredito, né? O psicólogo pode falar melhor, o psicólogo Elianderson, o Elielto, a Paloma também deve ter bastante experiência em relação a isso, e aí eu deixo a bola para vocês. Rodrigo, assim, quero te agradecer por passar essa bola para mim, porque eu gosto muito de falar sobre esse tema.
E é interessante, né, quando você fala da resistência dos pais, assim, é muito legal isso. Por quê? Eu costumo dizer que psicologia infantil, né, ela, antes de ser uma psicologia infantil, ela é uma psicologia de família. Psicologia infantil é uma psicologia de família. É importante que todos que estão nos ouvindo nesse momento tenham esse entendimento. Por quê? Vamos lá. A criança, ela passa mais tempo com quem? Não é com a família? Então, querendo ou não, esses sinais, eles vão aparecer onde? Em casa, na escola. Então, nós temos professores aqui. Então, é interessante quando o Elielto fala, né? Poxa, mas eu tenho certeza que meu filho ele apresenta toda essa sintomatologia. Mas, vamos lá. A criança, ela vai passar uma sessão terapêutica com o psicólogo. Então, o psicólogo, ele não vai conseguir fazer a avaliação, em uma sessão, ele não vai conseguir fazer a avaliação que a família faz. Nem que um professor faz. Um professor passa 6 horas por dia com a criança. Os pais passam 12 horas por dia com seus filhos. Então, é normal que eles tenham uma observação, assim, mais, assim, como que eu vou dizer? Uma observação mais atenta. Mas o desafio do psicólogo é não deixar, assim, por mais que a gente trabalhe com a família, trabalhe com a escola, entendeu? Trabalhe com toda uma rede de apoio, a gente não pode deixar, assim, esse relato dos pais, esse relato da escola contaminar a nossa avaliação, entendeu? A nossa avaliação, ela é uma avaliação precisa, ela é uma avaliação neutra, imparcial, é uma avaliação que ela segue critérios de diagnóstico, ela segue todo protocolos de saúde mental, protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, essa avaliação, ela é minuciosa, a qual a gente usa várias ferramentas, a qual a gente usa vários recursos, e isso demanda tempo. Entendeu? Por que a gente fala que dificilmente, que não tem como a gente fechar um diagnóstico de transtorno nenhum? Assim, a minha experiência profissional como psicólogo, é lógico que eu vou observar e antes de terminar minha avaliação, a minha hipótese diagnóstica, ela vai ser confirmada. Por quê? Porque por conta da minha experiência. Mas o meu desafio enquanto psicólogo também é não deixar a minha experiência contaminar a minha avaliação. Entendeu? Então, assim, tem o relato da família, tem a demanda da família, tem a demanda da escola, às vezes tem a demanda de outros encaminhamentos, né? Às vezes essa criança chega para mim encaminhada para um posto de saúde, encaminhada para um conselho tutelar, para um juizado da infância e da juventude, às vezes ele chega encaminhado para mim por um CAPS, às vezes essa criança ela já passou por vários profissionais. Então são vários relatos diferentes, então eu tenho que pegar todos esses relatos, analisar esses relatos e depois fazer essa avaliação diagnóstica nessa criança, entendeu? De uma maneira neutra, imparcial, sem deixar nada disso contaminar o meu relato. Tá? Dito isso, qual é a grande importância da família nessa temática? A família, ela é o quê? A família, eles são cuidadores, eles são guardiões dos direitos das crianças e, acima de tudo, a família, ela tem o papel de transformar, entendeu? O seu lar em um ambiente facilitador, em um ambiente acolhedor para essa criança, entendeu? E isso envolve muitas outras coisas, porque quanto mais você fica exposto a alguém que apresenta toda essa demanda psicológica e às vezes até psiquiátrica, as suas emoções ali, elas acabam sendo afetadas. Então, automaticamente, os pais, não só da questão do autismo, mas pode ser uma depressão, pode ser um TDAH, pode ser um transtorno de ansiedade, entendeu? A família, ela fica vulnerável também a desenvolver, entendeu? Problemas psicológicos, até mesmo transtorno psicológico. Então, por isso que é importante a família entender que ela também tem que fazer terapia, elas também têm que fazer terapia de família, terapia, no caso de relacionamento dos pais que estão sendo afetados, é importante uma terapia de casal nesse sentido. Então, o psicólogo infantil, ele é um profissional que ele acaba trabalhando mais do que os outros, porque ele tem que acolher toda essa demanda dos pais, da escola e de todos que estão envolvidos com essa criança. Eu entendo que o psicólogo Andresso já foi muito feliz, né? Falou bastante. Cara, e trazendo as experiências e vivências também. Acontece muito, né, nesses momentos como educador, de às vezes pais em reuniões, vem conversar com a gente, principalmente filhos que têm
Isso, tá dando que a nossa live no Instagram tá encerrada. Tem que ver se o que aconteceu lá. Encerrou já? Acho que não sei se o telefone deu alguma coisa. Enfim, galera do Instagram. Se encerrar, abre outra. Galera do Instagram, a gente tá voltando, tá? E agradecer também. Foi a Levita Leandra que apareceu lá e deu um salve pra gente também. Levita Leandra aí. Pai do céu abençoe. E aí, é muito comum os pais chegarem pra gente, quando vai ter reunião, Rodrigo, alguma coisa assim, falar: ah, mas eu não sei se é isso, eu não sei se é isso mesmo, em casa ele não tem essas características, e uma questão de negação. Nós vivemos uma sociedade, nós sabemos que é uma sociedade preconceituosa. Se a gente, assim, nós avançamos muito contra a sociedade. Se a gente pegar, né, se a gente fazer um apanhado histórico, né, psicólogo Leandro, das pessoas, dos PCDs, das pessoas com deficiência, sei lá, na Grécia Antiga, que a galera cultuava o corpo, quando a mãe ainda no pós-parto percebia que a criança tinha alguma deficiência, matava. Se a gente pegar a época da Idade Média, talvez uma pessoa que era autista, uma pessoa com TDAH, uma pessoa com síndrome de Down, eles faziam muito o link da perfeição com Deus. Então, entre aspas, se a pessoa é deficiente ou tem algo que é assim, eles ligavam ao pecado, ou ligavam até mesmo uma coisa demoníaca. Então, assim, a fogueira da Santa Inquisição, assim, o que de pessoas de PCDs foram mortos nesse período, assim, é algo absurdo, né? Então, e até pouco tempo atrás, a gente pega desde de milionários, artistas, pessoas famosas, até pessoas comuns. Quando tinha um PCD na família, qual era o comum? Para não enfrentar esse preconceito lá fora, vamos esconder. Imagina uma família que tem um ser que ele tem que ser escondido, que ele tem que ficar no subsolo da casa, que quando chega a visita tem que escondê-lo, que ele não pode comer com as pessoas ali, que ele não pode, enfim, entre a pessoa que faz vergonha, a pessoa que fica escondido, que fica à margem. Olha tantas coisas nós estamos falando. Então, assim, não tem como essa família ser saudável. Imagina o número de casamentos que acabam porque o pai talvez não consegue lidar com essa situação de ter um filho, na visão dele, deficiente, né? Ter uma pessoa com deficiência na sua casa. Né? O psicólogo Eliane já falou, deixa com a avó, vai para adoção, vai procurar outras coisas. Então, assim, nós estamos falando de algo que é muito sério, que é muito grave, oportuno. E já a gente vai entrar numa pauta aqui para falar disso das igrejas também, que a gente está só falando para a família. Agora, quando essas famílias vêm para o seio da igreja, como que a gente cuida deles, né, Paulo? Então, porque nós estamos aqui no âmbito também religioso, né? Exato. Somos atuantes de uma denominação, somos cristãos, todos nós, e temos praticamente a mesma visão. Porém, a gente entende que a igreja precisa se adequar a essa nova realidade, né? Em relação aos cultos, em relação às salinhas das crianças, né? Porque a salinha das crianças não é um depósito, não é um lugar onde você vai deixar o seu filho para você conseguir assistir um culto. A salinha das crianças precisa ser um lugar onde ele tem uma qualidade, onde ele vai também aprender sobre Jesus, ele também vai louvar, ele também vai adorar. Porém, uma criança que é atípica, ela vai receber de uma forma diferente dos demais. E quem está apto para poder ensinar dessa forma diferenciada? Então a gente chama também assim com carinho, né, a atenção dos líderes das igrejas para começar a qualificar essas tias das salinhas, né? Investir é preciso, né? Investir é preciso. Numa faculdade de pedagogia, em um curso voltado para educação especial. Hoje em dia a gente encontra online, presencial, em relação também aos cultos, porque o som vai incomodar, o número de pessoas vai incomodar, talvez as cadeiras que, se você, por exemplo, uma criança autista, ela vai entrar naquela igreja,
Aí a cadeira tá sempre da mesma forma. Aí um dia o zelador mudou a posição e aí ela vai dar uma crise porque as cadeiras elas estão posicionadas de uma outra forma. Então, tudo isso pode ser mediado pelos líderes, né? Para poder estar acolhendo também essa família, né? Não é só a responsabilidade da escola, mas também da igreja preparar o seu corpo, parte física, parte de servir, né? Para poder essa criança também estar inserida, não ficar na salinha para os pais conseguirem prestar atenção num culto, mas que ele esteja lá e ele seja atendido como todas as demais crianças estão sendo atendidas, né? Para que ele frequente um departamento, para que ele louve em um conjunto, né? Por mais ele não é verbal, mas que ele esteja ali presente e que isso traga satisfação para ele, né? A gente sabe que as crianças têm a questão do som, e aí a gente vê que as igrejas vão colocar lá nas alturas. Baterista abençoado, vai lá e... E aí, tem como colocar aquele isolamento na bateria para que o som ele não afete tanto. Também tem como a família adicionar o abafador, né? Que hoje em dia as pessoas acham que é um fone de ouvido, que a gente vê várias crianças com isso nas ruas, mas não é um fone de ouvido, é um abafador onde a criança vai ouvir a sua voz, mas os ruídos não irão incomodar. Então, assim, a igreja também já pode estar orientando essa família. Então, quem na igreja vai estar apto para orientar essa família a buscar esse recurso, né? E a igreja também tem essa missão de sinalizar também a tia da salinha, sinalizar, ele está com um comportamento diferente, que tal você procurar uma ajuda e que não seja, vamos orar por ele. Sim, nós temos que orar, mas também temos que ter a oração e a ação, procurar uma ajuda médica, uma ajuda educacional, que os líderes da igreja não aceitem em suas igrejas crianças, não aceitem no sentido de não é que nós vai aceitar, mas não deixar que os pais permitam que uma criança chegue a 9, 10 anos, por ela ter um comportamento diferenciado, que não saiba ler, que não saiba escrever, e que isso seja normal, mas que a igreja motive essas famílias a que essa criança esteja inserida numa escola, que nós quanto igreja não viemos nos preocupar com coisas só com estética da igreja, em ajudar pessoas para poder se converter e tudo mais, mas que nós viemos cuidar verdadeiramente do corpo de Cristo, né? Motivando essas famílias. Não, ele precisa estar numa escola, ele tem os seus direitos, né? Ele precisa frequentar uma terapia, porque pelo menos no município ao qual nós moramos, que é o de São Gonçalo, nós sabemos que essas crianças que são ligadas à rede pública, elas vão ter também a oportunidade de ter uma terapia pública, né? De ter um atendimento gratuito, de ter o seu vale transporte no ônibus para a criança e para a família, para a mãe, no caso, para o pai, para a avó, levar até essa terapia. Então, nós, quanto igreja, precisamos buscar esse conhecimento para poder orientar essas famílias também a buscar, correr atrás dos direitos, na verdade, seria, né? E aí eu acho que tem muito tabu para ser quebrado, né? Dentro da igreja, dentro da própria família, né? Muitas das vezes a própria família, né? Você falou a questão de, vou esconder, né? Ninguém vai saber. Às vezes, né? Ninguém sabe que ali tem um TIA, né? Um TOD, um TDAH, porque a família esconde isso, né? Então, a gente tentar quebrar esse tabu primeiro dentro da família, né? Sim, sim. Primeiro dentro da nossa família, porque não adianta a gente, né, querer que a escola se prepare, que a igreja se prepare, se nós, enquanto família, não nos preparamos. E aí tem preconceito de diversos, dentro da família, de diversas áreas, né? A questão de esconder, e aí eu posso falar uma experiência minha, já tive experiências de conhecidos meus chegar e falar, esse remédio aqui é para quê? Né? No caso, não sei se o Theo faz tratamento medicamentoso, mas
Ah, esse remédio aqui é pra quê? Pô, eu ia levantar essa bola agora pra você, Rodrigo. Eu ia te perguntar se rola esse preconceito do pai de falar assim, assim, óbvio, não sei se todos sabem que você é da área, né? Você é farmacêutico e tal, tem uma especialização bem específica nisso aí. Aí, essa pergunta, assim, existe, entre aspas, um grupo de remédios que as pessoas, às vezes, por desinformação, acreditam, sim, que taxam, né, entre aspas, esse remédio é remédio de maluco, coisa do tipo, porque, assim, nós somos de uma época que tinha essa forma de rotular, de taxar. Se toma remédio X, Y, Z, ele tem isso, ele tem aquilo. Isso é o que mais tem, é de isso. verdade acontece, cara? Por exemplo, Acontece. ainda acontece. O mais famoso é o que? Rivotril. Quando alguém, se você conhece, né? Antigamente alguém faz uso de Rivotril, o cara é maluco. Diazepam, Né? Diazepam. Então, são remédios o quê? Para ansiedade, nesse caso específico, né? Não é nem para... Mas você olha aquela pessoa ali, tá com um remédio de tarja preta, você fala, é maluco. Então, no caso de uma criança com transtorno, não é diferente. Porque a pessoa chega e fala, esse remédio aqui é para quê? E aí os medicamentos têm grupos específicos. E aí falando de um que é bastante usado, risperidona, não sei se é... Risperidona. E aí a pessoa chega na farmácia e fala, esse remédio aqui é de qual grupo? Ele não pergunta de qual grupo mas pergunta, é para quê? Aí você responde, esse medicamento é um antipsicótico. E aí passou-se aquilo para o filho para o seu filho, né? Aí o pai pensa o quê? Passou isso para o meu filho, é um antipsicótico. Aí o cara vai lá no Google, o que é uma psicose? Aí ele vê que a principal psicose que é o quê? Esquizofrenia. E aí o que é esquizofrenia? O cara lê sobre aquilo. Não vou dar isso pro meu filho. Psicose já vem filho com é maluco. o cara já internaliza a música do Hitchcock e tal. O cara, meu Sem filho... contar os efeitos colaterais. os efeitos colaterais. O meu filho não é maluco, mas assim, no caso específico dos efeitos colaterais, acredito que o médico até passe, né? Mas se você tem um filho, né, algum parente, pergunta pro médico, isso aqui vai dar efeito colateral? Porque quando você sai com a informação, você já sai um pouco mais tranquilo, né? Não, isso aqui eu vou observar, o médico falou que isso aqui é normal, até certo ponto é normal. Não, aí você chega lá com um medicamento, dá pro seu filho, e aí aparecem vários efeitos adversos, você simplesmente não sabe o que é aquilo, você fala, vou parar de dar. Mas a primeira questão, o primeiro tabu é esse, porque ele olha um antipsicótico, mas por que eu vou dar um antipsicótico? E aí as pessoas não entendem que alguns sintomas da psicose, eles são idênticos a um sintoma, aí eu vou falar, né, particularmente, eu tenho um sobrinho que tem TOD, vou falar particularmente do TOD, que é irritabilidade, né, que é agitação, comportamento agressivo, então são oposição à autoridade, que são sintomas de uma psicose. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, se o Theo está lá com febre, você vai dar para ele o quê? Um ibuprofeno, certo? Ele está com febre. Só que o ibuprofeno, ao mesmo tempo que ele é para febre, ele é para dor, né? E ele é um anti-inflamatório, certo? Só que o Theo não está com dor, nem está com nada inflamado, né? Ele está com o quê? Com uma febre. Então, quando você administra esse medicamento nele, o ibuprofeno vai fazer efeito no sítio do quê? Da febre. Vai fazer efeito na dor? Não. Vai fazer efeito na inflamação? Não. Por quê? Porque ele não está com dor nem com inflamação. Então, quando você administra um medicamento nesse sentido no seu filho, não é porque ele está maluco, não é porque ele é esquizofrênico, não é porque ele é psicótico, mas é porque esse medicamento vai ajudar a combater, né, a melhorar alguns sintomas que são parecidos da psicose. E aí, para entrar no campo de vocês um pouco, e passar a bola para vocês, quando a pessoa, aí vocês podem me falar se eu estou certo ou estou errado, quando a pessoa se nega a dar o medicamento por conta desse preconceito, acaba atrapalhando o trabalho na escola, né? Porque por mais que tenha lá, né, um profissional lá, né, preparado, capacitado, separado para estar ali do lado daquela criança, ele vai ficar só enxugando gelo, porque vai ficar segurando a agitação dele, a irritabilidade, a agressividade, e não vai desenvolver
o conhecimento, né? Não vai desenvolver o ensino da criança. Não vai aprender, né? Não vai aprender porque os sintomas estão ali aflorados e não estão controlados. Eu tenho um aluno atualmente laudado, né, de 5 anos de idade, que está comigo lá no período da manhã, onde eu leciono, né, na parte de letramento. E uma das características que ele tem, apesar de tomar a medicação, ele tem algumas questões que é muito comum, né, tanto no grupo de crianças com transtorno do espectro autista, também como TDAH, que é a questão da seletividade alimentar. Então, só que no caso dele não é uma seletividade com determinados alimentos, é com o ambiente. Ele para se alimentar, ele precisa desse ambiente familiar. Então o pai ou a mãe, vem alguém da família, no horário do almoço, vai lá e o ajuda lá, dando a comida, e se essa pessoa não estiver ali, não come. Né? Então, e aí falando de medicação, eu pego sempre olhando o que eu tenho de mais próximo de referência, que é o meu filho. O meu filho toma um medicamento, né, 2 vezes por dia, é mais para dar uma desacelerada, essa questão da irritabilidade, que às vezes pode ocorrer ou não. E aí, cara, já aconteceu de pessoas até do próprio âmbito assim, da educação, de um dia que às vezes ele está mais feliz, está brincando e perguntar: o Theo tomou um remédio hoje? E eu falo assim, cara, eu brincar, falei, gente, isso é um remédio de um autista, não estou dopando um cavalo não, assim, não estou dopando um animal não estou acalmando uma onça, cara. Ele é uma criança, sim, com autismo, e assim, vai ter dia que ele vai estar mais tranquilo, vai ter dia que ele vai estar mais assustado, assim como toda criança, ele não deixa de ser criança por conta disso. Então acho que é necessário também a gente ter esse cuidado, e já caindo por uma questão também que às vezes estou falando isso, que provavelmente acho que o aluno vai poder ajudar também, que às vezes incomoda as famílias, incomoda muita gente, é a discussão acerca de capacitismo, né, de ou transformar essas pessoas em seres humanos inferiores, ou transformar essas pessoas em super-heróis, né, de achar que, poxa, meu filho, que a Teia conseguiu e não sei o que. Tá. Gente, é muito importante isso. Mas assim, tentar trazer essa criança para uma normalidade, para uma rotina. Que o que essa criança precisa é da interação social. Inclusão. Isso, a inclusão o tempo todo. Você não pode vir com essa coisa de, ele é meu herói, ele é meu super-herói. Mas a própria mídia também tem feito muito isso. Exato. Olha essa criança autista que fez isso. Desculpa, Aí a mãe que tá assistindo desculpa que te o cortar, filho tem é um programa verbal, de uma grande emissora Sim. aí que coloca os superdotados pra ficar. E aí como é que se... E cria uma exposição desnecessária. Imagine. é o que eu tava conversando com o Que Rodrigo é no tudo domingo, que a né? criança não precisa. Aí você prevê só, né? Tá mais do que comprovado cientificamente, né, que a exposição em redes sociais, que isso está deixando a sociedade mais deprimida, mais ansiosa, mais estressada, né? Aí, assim, eles criam uma situação onde a criança que já tem um sofrimento psicossocial vai ficar exposta em rede social, entendeu? Vai ficar exposta em programa de TV. Olha que covardia que está fazendo com a vida da criança, quando na verdade o que ela precisa o quê? Inclusão. Ir no cinema, ir no jardim zoológico, entendeu? E no teatro, e poder passear com sua família, sem a pessoa perguntar para ele se ele já tomou remedinho hoje, Não entendeu? Como se fosse um boneco ventrílogo. Olha o que ele faz. Né? Eu estava conversando com o Rodrigo sobre esse tal programa no domingo passado. Eu falei, tá, mas essa criança aí tem alta habilidade, né? É diferente. A gente que tem esse olhar, a gente consegue ver, né? Tipo, pega uma outra criança, né, neurotípica, e põe para responder. Né? Então, assim, e aí a mãe da criança que tem também é TEA, vamos supor assim, e que a criança é não verbal, usa fralda, tá na educação infantil, retira. E aí? Como que aquela mãe fica? Tipo, poxa, que ele chegou longe. Óbvio que as pessoas têm que lidar com que somos diferentes. Uns vão conquistar mais, outros menos. Mas eu acho que a mídia, ela tá expondo muito. De uma forma, nossa, olha o que ele faz, ele é autista. Né? E isso deixa as demais que o filho não consegue para baixo, desmotivada. Né? Então é importante que a gente, quanto educador, concilie isso. Né? A gente também tem que tomar cuidado com
a nossa fala, Exato. com o nosso olhar, porque uma mãe de alguma criança atípica, ela é totalmente diferente, né, que esse tempo todo que eu tenho de educação, de uma outra criança. Ela vai observar os seus comportamentos, como que você lida com o filho dela, porque ela não tem o mesmo retorno. Então, você, quanto educador, tem que tomar muito cuidado com o que você fala, buscar o conhecimento daquela área. O que me fez fazer tantos cursos na área de educação em especial foi em relação à minha fala. Porque um dia eu falei algo que a mãe não me falou, mas eu senti que aquilo doeu, né? Não é sobre o que você fala, mas é sobre onde dói em você, né? Às vezes eu posso te fazer um elogio, mas é algo que não caiu bem. E aí pra ela eu percebi que não caiu bem e eu falei assim, eu preciso aprender a me expressar. Eu posso saber pedagogicamente como ensinar ele o que ele precisa no desenvolvimento cognitivo. Didáticas, né? Do Isso. plano de curso é uma coisa, agora questão de inteligência emocional, de habilidade social e dessa interação. Com a família também. É, Eu não sei, eu parei e pensei, eu falei, eu não sei dialogar, eu não sei, não é dizer o que ela quer ouvir, mas eu não sei falar de uma forma a qual seja respeitosa, de uma forma a qual eu posso acolher na minha fala, que eu possa motivá-la a buscar conhecimento sobre aquilo. Então eu pensei, eu preciso estudar sobre isso. Eu preciso. Então, assim, saiu um curso sobre. Todos os meus alunos estão tendo AT. O que é um AT? Então eu fui lá e me tornei uma AT. Todo mundo está indo fazer uma terapia com ABA. O que é um ABA? Então eu fui lá para saber. Você vai atuar? Não sei o que Deus tem para mim futuramente. Mas eu quero saber o que o meu aluno ele está aprendendo, como que estão tratando ele, para que serve isso que ele está fazendo, até mesmo as medicações. Eu sempre vou procurar para saber qual efeito pode dar, porque aquela criança está comigo durante essas 4 horas e essa convulsão veio da onde? Né? Então, assim, a gente, quanto profissional da educação, no caso eu sou da rede privada, ele é da rede pública, eles estão sob a nossa responsabilidade. Sim. E às vezes tem crianças que têm, por exemplo, eu trabalho meio período e tenho colegas que trabalham integral. Então, às vezes o aluno ele apresenta, né, ocorrem algumas coisas com esse aluno no período da manhã que no período da tarde possivelmente não ocorre. Então, assim, pode acontecer de ter problema à tarde e esse aluno não tem de manhã porque a sua composição fisiológica de manhã ele acorda de um jeito e aí a parte da tarde, depois que ele almoça ou dá uma descansada, ele acessa de outro. Quando a gente fala de capacitismo, você fala de como comunicar, a gente cresceu, cara, na sociedade que tem várias falas capacitistas. Quando você fala que a pessoa está dando uma de João sem braço, quando você fala que o pior cego é aquele que não quer ver, quantas palavras capacitistas a gente traz? Né? Você discute com alguém e fala, você tá louco, você tá maluco e tal, tá dando uma de maluco. Então, assim, o tempo todo a gente está com falas capacitistas também. Então, assim, quando a gente olha para si e percebe que até na nossa comunicação, às vezes é uma comunicação preconceituosa e muitas das vezes sem a gente saber. Então, assim, vamos conversar, vamos falar sobre capacitismo. Assim, tem tantas coisas importantes que estão em voga, a gente tem falado muito sobre a questão de gênero, né? De tratamento com as pessoas LGBTQIA+, tem falado de questão do racismo, né? E das questões afrodiaspóricas. São vários discursos que a gente tem trazido, assim, olhado também, a questão da misoginia, do trato com a mulher e tal. Mas vamos pensar nas nossas falas capacitistas também, de como que a gente, né, que assim, caraca, ele é cego e ainda conseguiu fazer isso. Caraca, ele tá, né, ele é cadeirante e consegue subir numa árvore. Isso a gente fala, aí trazendo para dentro da igreja, a gente fala até isso na igreja. Muitas das vezes, quantas das vezes, né, alguém passa um vídeo de um cadeirante pregando e fala, lá, tá vendo? O cara na cadeira de roda tá pregando e você tá aí com as duas pernas e não faz a obra de Deus e não vai. E o pastor Sérgio, né, o pastor Adão ou Abraão, que pregou no Gideões, o cego tá pregando em Camboriú e você tá aí e tal, assim. Mas assim, essa fala de vocês é muito interessante, assim, na perspectiva de vocês como educadores. Então, o que eu vejo que ocorre muito na escola? Assim,
O profissional de educação, na maioria das vezes, ele trabalha sem a estrutura que ele precisa, né? Não tem a quantidade de profissionais necessária, né, para dar conta desse universo escolar e de todas as demandas que vêm junto. Às vezes falta profissionais de outras especialidades, como psicólogo, assistente social, até mesmo nutricionista, entendeu? Então, assim, na escola não falta só professor, falta várias especialidades, né? E com isso, assim, é óbvio que o professor, assim, ainda que ele não queira, mas obrigatoriamente ele vai ter que focar mais no aluno, entendeu? Porque as turmas são grandes, as demandas são muitas, assim. Mas nesse momento, as famílias acabam deixando de ser acolhidas. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que a escola ela poderia ser um pouco mais acolhedora com a família. Mas para a escola ser mais acolhedora com a família, ela precisa ter estrutura para isso. Precisa ter profissionais ali dentro que consigam fazer esse acolhimento. Não só que consigam, que queiram também. Que queiram também. Porque às vezes é muito mais fácil eu, como educador, chegar para o meu coordenador pedagógico e falar, essa aqui eu não dou conta não. Eu já tenho, sei lá, plano de curso para fazer, diário, não sei o que, Vários lá, eventos. e tem que lidar com essa criança. Eu não tenho. Aí o coordenador do corpo docente joga para a direção e aí a gente chega à pachorra que acontece de direção e coordenação pedagógica, fazer reunião com os pais e falar, a gente gostaria que talvez você colocasse seu filho num lugar que pudesse potencializar Isso mais. aí, Ele é excelente, ele é isso, ele é aquilo, mas aqui não nos cabe. Então aonde cabe? E aí você me deu um gancho muito importante, que aí eu quero debater com vocês um pouco, ouvir vocês. Feito o diagnóstico, eu sei que meu filho tem um transtorno. Quais são os desafios que eu enfrento para colocar ele numa escola? Eu estou falando isso porque eu tenho uma experiência na família e nós estamos, né, tendo essa dificuldade para inserir ele no âmbito escolar. E aí você falou algo, né, que é interessante, né, do profissional de educação muitas das vezes se isentar. O que acontece, Rodrigo? O que é muito importante para todos os pais que estão nos ouvindo, que talvez esteja passando por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso, né? A gente tem, vocês como educadores sabem, né? A gente tem a lei de diretrizes e bases da educação, né? E essa lei, ao longo do tempo, né, ela foi tendo várias PEC, né? Várias emendas constitucionais. Dentro dessas PEC, né, tem a educação especial, né? E depois foi sancionada a lei dos autistas, né? Referente à parte da saúde mental nas escolas, né? Mas o que ocorre? Vamos lá, assim, educação especial é muito mais de que você colocar uma criança numa escola. Não. É garantir que ela seja acolhida nessa escola. Mas acolhida como? Ela vai estar em atividade recreativa enquanto a turma está ali tendo aula? Não, não é isso. Entendeu? É só matricular para cumprir a lei? Não, não é isso. As metodologias de ensino dentro da escola, entendeu? Elas têm que estar, entendeu, adaptadas, porque isso é lei, entendeu? A metodologia de ensino ela tem que estar adaptada às necessidades da criança, seja elas qual for. Mas assim, o que você mais vai escutar dos diretores, né, dos gestores escolares, não é porque que a gente não tem a estrutura, não tem, errado com vocês. Que não tem a estrutura. Tem que ter. Se organize para ter. Não, é porque que precisava ter um profissional. Contrate o profissional. Entendeu? É porque eu acho que uma escola especial, olha só, toda escola é especial. Educação, ela é algo que é o que tem mais de especial no mundo, entendeu? Então, assim, se você não pode matricular o teu filho numa escola regular, você precisa matricular em uma escola especial. A educação especial, ela não está sendo cumprida. A lei de diretrizes e bases não está sendo cumprida, entendeu? A escola não está sendo inclusiva. Então, quando um diretor se recusa, entendeu, em matricular uma criança, o que eu posso fazer? Vamos lá, algumas instâncias. Eu posso acionar o Conselho Tutelar. Eu posso acionar o Juizado da Infância e da Juventude. Entendeu? Eu posso acionar o Ministério Público. Eu posso ir à última instância jurídica possível. E no final das contas, a escola vai ser obrigada a matricular a criança. Só que isso vai gerar um desgaste tão grande para o pai, que o pai vai falar? Não, nessa escola meu filho não estuda mais. Entendeu? É isso que acaba acontecendo no final. Entendeu? Gera esse desgaste. Eles vencem pelo cansaço. Muitas das vezes são famílias. Nós estamos falando no melhor dos mundos, mas também vamos pensar a realidade do brasileiro. Nós estamos falando de famílias também que vivem talvez com um salário mínimo, cheio de restrições, né?
e às vezes o pai de família, o chefe de família ou até mesmo a mãe não tem condições de ficar, sei lá, faltar 3, 4 dias no trabalho durante um mês ou durante a semana para poder ir nesses locais. Só que a gente está falando de algo que, assim, a gente pode citar o ECA de 90 e 96, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, o ECA de 1990, mas a gente pode puxar também a Constituição. Sim, A gente está falando de algo da Constituição Nacional, mano, a nossa Carta Magna. Educação é direito. Que nos dá tem essa prerrogativa. Inclusive se a criança, né, se você aqui tiver um filho, um PCD, que tenha uma necessidade específica, né, com necessidades específicas, inclusive essas terminologias vão mudando, né? Sim. Hoje a gente não fala mais necessidades especiais, fala necessidades específicas. E, assim, dependendo da necessidade específica, é por lei que ele tem um professor de apoio, que o acompanhe, que o ajude, que seja um facilitador para maior desenvolvimento da autonomia. Que a ideia, né, da educação é que o aluno, a criança, seja o sujeito, né? Ele é o autor, né? E o professor ali, uma coautoria na qual os mestres, né, os docentes, são ali facilitadores para que essa criança acesse o melhor conhecimento para si. Então acho que essa é a ideia. E o pior de tudo, Elialto, que na maioria das vezes a bomba estoura onde? Na mão dos professores e da família. São os profissionais que mais ficam expostos nessa situação. Aí o professor acaba tendo que fazer terapia, porque ele não dá conta dessa demanda toda, cara. É muita coisa. Eu sei disso, né? Mas você falou que é demanda de um apoio, né, para aquela criança. Mas isso acontece nas escolas? Nas grandes escolas acontecem, porque normalmente as grandes escolas sofrem mais fiscalizações. Entendeu? A maioria das escolas mais famosas, que tem mais renome, entendeu? Até porque tem pessoas influentes estudando ali que vão denunciar. Então essas instituições, elas estão... Pessoas mais instruídas. Isso. Né? Essas instituições, elas acabam sofrendo mais fiscalizações. Rede municipal acontece muito também. Tem os egos também das prefeituras, né? De falar, olha aqui que nós estamos fazendo e tal. Às vezes, a grande maioria das escolas de rede municipal tem. Agora, a rede estadual às vezes é um pouco mais complicado, né? Eu trabalho em instituição de ensino superior, né? Na antiga instituição de ensino superior que eu trabalhei, né? Eu integrei a CIPA, né? Que é a Comissão Integrada de Prevenção de Acidentes. E lá no terceiro andar era muito interessante que... Olha como que é louco isso, né? No terceiro andar não tinha acessibilidade. O que eles faziam por não ter acessibilidade? Quando uma turma tinha algum PCD, o que eles faziam? Eles mudavam toda a logística daquela turma. Ah, não tem acessibilidade no terceiro andar? Vamos pegar toda a turma e vamos jogar lá para outro bloco lá. Ou seja, por causa de um aluno, entendeu? Eles prejudicavam uma turma toda, mas o vilão não é esse aluno, entendeu? A culpa não é do aluno. A culpa é da instituição, entendeu? Que não tinha acessibilidade. E interessante que várias vezes, assim, né, nessa comissão que eu integrava, né, eu trouxe esses indicadores. Olha, no terceiro andar precisa de acessibilidade, precisa de elevador, precisa de rampa para cadeirante, as escadarias precisam de identificação em braille, sim. Assim como várias vezes também, assim como várias vezes também nos laboratórios de informática falava, olha, não temos teclados em braille, várias coisas assim que a gente vai sinalizando, né? Computador com 2 box. Então assim, isso que a gente está falando, assim, é uma coisa ainda muito presente na educação de todo o Brasil, entendeu? Poucas são as instituições que seguem à risca essa lei. Vamos pensar também em rede privada. Eu não sei como que são Gonçalves de Niterói. Às vezes tem aquele cara que é o educador, um mega educador, um cara que tem maior vontade de fazer as coisas, e ele vai se juntando ali com um grupo de pessoas, monta uma escola, e aquela instituição ali ele consegue ali o alvará, as coisas, que ele vai crescendo, vai tomando uma proporção. E aí, quando ele começa a receber esses PCDs, ele percebe uma coisa, que a estrutura não comporta, ou seja, ele não consegue estar, entre aspas, dentro da lei com aquela estrutura, principalmente pensando acerca de acessibilidade. Então a gente tem que entender o seguinte, e aí isso eu trago para as igrejas também, que tem a acessibilidade estrutural, tem a acessibilidade atitudinal. Então assim, se você não consegue fazer, igual esse exemplo que você dá da faculdade é importante,
não tinha a acessibilidade estrutural, mas houve uma atitude de acessibilidade. Sim. Eu acho que no mínimo isso. Só que a gente tem vivenciado lugares que não tem acessibilidade nem atitudinal e nem a estrutural. Que o cara fala assim, eu não tenho uma rampa aqui pro cadeirante. Que pena. Mas aí, não tem a rampa, o que dá pra fazer? Eu não tenho aqui, sei lá, algo com pictogramas e tal, alguma coisa para os autistas. Eu não tenho audiodescrição, eu não tenho intérprete em língua brasileira de sinais, em Libras. Tá, mas o que a gente pode fazer a partir disso? O que a gente pode fazer? A pergunta é sempre essa, o que eu posso fazer? Da mesma forma que a Paloma falou, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso? Então, assim, eu acho que esse é o desafio das escolas, da igreja, de nós como cidadãos. O que a gente pode fazer como acessibilidade atitudinal? Quais as atitudes que nós podemos ter e de fato, colocar a mão na massa e fazer as coisas para resolver? Porque só chorar, não tem uma rampa. Mas como é que a gente faz? Eu vejo que hoje, não só... Aí, querendo ou não, eu tenho que botar a igreja também nesse assunto, né? Eu vejo que tanto família, quanto comunidade, serviços de saúde, instituições de ensino, igrejas, assim, né? Tem muita dificuldade, às vezes, de humanizar as suas práticas, entendeu? Assim, tem um autor da psicologia que eu amo, né? Que é o Jung, né? Ele fala assim, né? Conheça todas as teorias, domine todas as práticas, mas ao tocar numa alma humana, seja outra alma humana. Então, assim, se a dor do outro não dói em mim, dificilmente eu vou me movimentar para fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, vocês são professores, educadores, né? Então, assim, se a dificuldade, se a necessidade dos seus alunos, se as dificuldades, a demanda dos alunos de vocês não tocar em vocês, dificilmente vocês vão ser professores eficientes, professores transformacionais naquilo que vocês fazem, entendeu? Então acho que esse é o grande desafio, Rodrigo, entendeu? Assim, eu entender que eu preciso humanizar minhas práticas. Um paciente com um pai, quando traz um filho até a mim, assim, antes de qualquer coisa, é um ser humano que está diante de mim. Entendeu? Não é o autista que está na minha frente, não é o TOD, não é o TDAH, não é o TOC, não, é um ser humano. É o João, é o Roberto, é a Maria, entendeu? Então, antes de qualquer coisa, eu estou lidando com pessoas, com seres humanos, entendeu? Seres humanos que têm sentimentos, pensamentos, emoções, entendeu? Então primeiro eu tenho que entender como que isso dói nele, para depois sim, a partir da dor do outro, a partir, entendeu, do conhecimento que eu tenho do outro, aí sim, eu posso pensar em qual a melhor maneira de ajudá-lo, qual é a melhor técnica, qual é a melhor prática, qual é a melhor teoria, qual é o melhor recurso que eu posso usar. Entendeu? E eu acho que isso vale para tudo. Entendeu? Na igreja, é exatamente isso. Entendeu? Assim, os líderes religiosos, os obreiros, entendeu? Tem que estar atento. Eu falei, poxa, olha, essa semana veio um irmão aqui nos visitar, o irmão estava de cadeira de roda. Poxa, a partir da dificuldade que ele teve disso de entrar na igreja, entendeu? Isso tocou em mim. Eu acho que a gente podia fazer isso aqui, entendeu? Conforme foi o exemplo que a Paloma deu da questão do TA na igreja, né? A acessibilidade ao som, a questão da organização dos móveis, assim. Então acho que esse é um convite que a gente tem que se fazer o tempo todo, né? Como que eu posso humanizar minhas práticas? E assim, o papo tá muito bom, gente. Estou aprendendo muito com vocês. Não dá pra gente ser muito detalhista em tudo, porque o tempo é pouco, mas a gente está com uma ideia de fazer outras lives, né, para poder desmembrar esse assunto, falar bem especificamente de cada coisa, né? Então, dá o seu retorno aí, né, no Instagram, no Facebook, né? Se você está gostando, o que você quer que melhore. E, né, provavelmente nós vamos fazer outras lives para a gente poder abordar todos os temas que a gente quer. Pede para eles dar sugestão de tema também. Sugestões de temas também que vocês queiram falar, queiram saber sobre. Tem um salve aqui também, ó, para Priscila Emanuele, psicóloga. Minha amiga, minha amigona. Priscila Emanuele, e a dona Erenice também aí. Tá todo Priscila mundo Thompson. Priscila Thompson aí, por favor, sim, se você não... Eu não sei se você sabe, no Instagram tem um aviãozinho que parece um aviãozinho de papel que é ali do lado, perto do coraçãozinho. Você aperta ali para você ver só. Você consegue mandar essa live para uma série de pessoas. Eu te desafio a mandar essa live aqui. É só você apertar o aviãozinho aqui, ó, joga para um montão de gente. Eu te desafio a jogar essa live aí, pelo menos para 5 pessoas que você acha que vai fazer sentido para você. Não é para jogar assim aleatoriamente, não. Você
joga aí para umas 5 pessoas que você acha que isso vai fazer uma diferença, que é um conteúdo transformador. Eu tenho certeza que você vai gostar. E depois comenta também o que você achou dessa organização, desse time montado aqui, tá? Esse time... E aí, né, pra gente finalizar o tema aqui de educadores e entrar na reta final, para falar um pouco mais sobre as igrejas, eu queria que vocês dissessem para quem está assistindo, né, na maioria pessoas como nós, humildes, né, que não tem às vezes dinheiro para pagar qual é o profissional? Neuro, né, um especialista. Existe opções, né, para aquelas pessoas mais humildes de buscar tratamento para os seus filhos com transtorno? E aí eu queria que vocês falassem aí endereço, lugar, quais caminhos, né, seguir e buscar. No caso aqui de São Gonçalo, nós temos a Secretaria de Educação, né, que eles precisam procurar para conseguir tudo público, né, mas geralmente a maioria das vezes eles avaliam a questão de localidade, né, porque a demanda está muito grande. E eles implantaram aqui em São Gonçalo as casas dos autistas, que não é só para os autistas, mas que tem vários tipos de atendimento, né? Mas eu também conheço aqui no Paraíso, que a gente está próximo, então estamos no Gradim, que tem eu não lembro o nome, mas é um local, né? Uma ONG, acredito, que oferece também de forma gratuita algumas terapias. Eu já vi psicólogo, eu já vi pedagogo, eu já vi até fono, eu já vi que eles oferecem lá, assim, de acesso gratuito, na secretaria, e essa que eu conheço. Mas as demais com plano de saúde ou pagando e não estão tão acessíveis de valores, porque o profissional também ele precisa se qualificar, ele precisa preparar o atendimento, então não tem também como ser de tanto baixo custo, né? Porque exige uma demanda muito grande. A orientação que eu dou, pessoal, assim, meu filho precisa de acompanhamento psicológico, mas o valor da psicoterapia e dos outros serviços de psicologia é inacessível para a minha realidade financeira. Vamos lá, vou dar algumas opções que vocês podem procurar. Primeiro, procurar o serviço do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Se for infantil, aí é CAPSI, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Pode procurar no SUS. No SUS também tem psicólogo. Só que tanto no CAPS como no SUS, aí vocês vão enfrentar o problema da superlotação. Você consegue uma vaga, mas até conseguir, entendeu? Às vezes vai demorar muito. Então assim, essa é uma dificuldade. Dito isso, qual seria uma outra opção? Uma outra opção é vocês procurarem universidades, eu vou falar algumas aqui, entendeu? Universidades que ofertam um serviço de psicologia social, que é o SPA, Serviço de Psicologia Aplicada. Então nós temos a universidade. Curso de extensão, né? Isso, então vamos lá. Nós temos a Faculdade Estácio de Sá, ela oferta atendimento psicológico gratuito. Nós temos a própria Faculdade Maria Tereza, nós temos a Universo, nós temos a Anhanguera, nós temos também a própria UF também. Todas essas instituições elas oferecem atendimentos psicológicos gratuitos. Mas aí você também vai entrar numa fila de espera. Mas essa fila de espera ela demora menos do que no CAPS e no SUS. Outra opção, a Paloma já falou, né, que é procurar ONGs que fazem atendimento social. E tem algumas igrejas, né, que fazem atendimento social. Eu sei que a Igreja Batista, né, algumas igrejas batistas fazem atendimento social, entendeu? E se for buscar atendimento especificamente falando para autista, né, aí já é um pouco mais restrito. Nem toda fazer avaliação com autista assim, é um serviço muito caro, né? Temos aqui uma neuropedagoga, né? No caso assim, só a anamnese é uma baba. Vou dar um exemplo assim, né? Eu tentei procurar um neuropsicólogo para um irmão lá da igreja, né, que estava precisando fazer uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, gente, a gente está falando de uma coisa que é muito cara,
Entendeu? Por que é muito cara? Porque o material também é muito caro. Então, por mais que o psicólogo queira fazer um trabalho social, acaba saindo muito caro mesmo. E eu não consegui ir na rede pública. Aí depois que ele foi pelo plano de saúde, que eu fui conseguir lá na UFRJ. O único lugar que eu sei que faz avaliação neuropsicológica gratuita é na UFRJ lá no Rio. Só uma questão de interatividade aqui, chegou uma pergunta aqui pra gente, a gente também já fechar, e chegou alguém deu uma ideia, falou assim, vocês podem tirar um dia para falar de outros transtornos, principalmente mais específicos, por exemplo, faz uma live sobre esquizofrenia, eu ia falar faz isso, uma mas live depois. só sobre isso e tal, e a galera, e rolou uma pergunta aqui, se essa questão do aluno, da criança que tem uma demanda específica, né, eu acredito que o psicólogo Anderson Rocha já até respondeu, se essa criança que tem uma demanda específica, o professor de apoio, se isso fica ao encargo da escola ou se tem uma lei que ampara essa criança para ter um professor de apoio. Eu não sei como é em São Gonçalo, mas em Niterói existe uma lei. Isso é lei. Sim, é lei. Em Niterói é lei. Assim, se a criança tiver o laudo e ter essa demanda, essa necessidade específica, é um direito dela, principalmente falando das crianças com transtorno do espectro autista, ela tem o direito de ter um acompanhamento de um professor de apoio, inclusive tem O mediador, né? o mediador. Isso. Inclusive a galera da educação fica atenta aí que sempre tá rolando aí os concursos. Mas aí, contrato também. Mas Contrato lembrando temporário. Tô na fila. lembrando que esse professor de apoio, ele não substitui o professor de sala de aula. Não. Porque às vezes as pessoas querem tirar a criança de sala de aula. No caso esse professor de apoio, esse mediador, ele fica dentro da sala com a criança. Ele fica com o aluno. Normalmente tem escolas que tem 2 professores. O professor regente, que é, digamos assim, o professor número 1, o professor auxiliar, que ele está ali auxiliando, e se houver essa necessidade, tem esse professor de apoio, que normalmente ele até senta, assim, vamos pensar a estrutura da sala, às vezes ele senta junto com a criança ali, ao lado da criança, e se a criança tiver alguma dificuldade de interação, às vezes tem crianças que por conta do autismo ou por conta do TDAH não conseguem sequer ficar sentados. Aí com esse papel, pega a criança, leva no pátio, conversa, acessa uma outra coisa, volta, porque muitas das vezes... Eu vou fazer até um desafio interessante aqui. Então, João, Quando sair concurso público para educação, dá uma lida no edital, que vocês vão ver exatamente o que o professor Elielto está falando, o que a Paloma sinalizou aqui. Agora, todos os concursos públicos que estão tendo na área da educação tem essa questão. Então, é lei agora, tem que ter o professor titular, o professor regente, exatamente pensando nessa adaptação das crianças que precisam, né? E o cuidador também, sim. para as crianças que têm a questão física, né? Que usam fraldas, não é o mediador que muitas das vezes tem feito, né? Nas redes privadas e públicas, mas a lei tem vindo com essa função de organizar, né? E ter o cuidador para essa forma, para trabalhar na questão da alimentação, porque algumas crianças têm que trocar acesso, que precisam usar, né, a bolsa também para alimentação. Então é um profissional que ele é como se fosse um enfermeiro, né, para ter esses cuidados. Só que às vezes ele ainda não existe, né? Mas ele deveria existir. E aí no caso precisa-se de um laudo, né? Por exemplo, para você exigir. Para mim exigir precisa de um laudo. Sim. E aí a gente vê a importância, voltando um pouquinho atrás, dos pais, né, entenderem a importância de você disponibilizar tratamento ao seu filho, né? Porque quando você se nega a isso, olha quanta coisa o seu filho está deixando de ter acesso por conta disso. Então, quando você consegue, né, ir nas consultas, né, buscar atrás, fechar um laudo, olha as portas que se abrem, né, para te auxiliar. Buscar o diagnóstico precoce é algo muito importante. Porque o quanto mais rápido, pensando assim, se você quer o bem do seu filho, você quer o bem-estar do seu pequeno, você quer, né, o bem-estar da sua família como um todo. Quanto mais rápido, Rodrigo, eu busco esse diagnóstico, que a gente chama até de diagnóstico precoce, você busca isso, mais as possibilidades terão de você ajudar esse PCD, essa pessoa com deficiência, a estar interagindo com a sociedade. Porque assim,
Às vezes a gente fala de educação especial, a gente gosta, de escolas específicas para educação especial, eu acho que em algum momento é importante. Mas vamos pensar, será que existe igreja especial? Pensando aqui no público cristão, será que existe a igreja do deficiente ou da pessoa com deficiência? Será que existe o shopping da pessoa com deficiência? Será que existe a padaria da pessoa com deficiência? Será que existe o estádio de futebol da pessoa com deficiência? Então, assim, nós criamos os nossos filhos para um mundo que não necessariamente vai os compreender, para um mundo que muitas das vezes rechaça o diferente, exclui o diferente, zomba do diferente e às vezes maltrata o diferente. Então, assim, você entender toda essa sequência, toda essa discussão, toda essa situação, e é assim, cara, que a gente avança. O meu telefone descarregou também, seguiu o Instagram. Se você tava no Instagram, se você tá no Facebook aí, chama a galera do Instagram pra vir pra cá e avisa que... A gente tá no Depois a Facebook gente- também. A gente tá no Facebook, aqui depois é eu o Facebook, consigo. Aqui é Facebook. Lá, tamo Compartilhar pro Instagram. brevemente no YouTube. Você pega aí esse link aí, joga no Instagram, fala, ó, galera do Instagram, vem pra cá, corre pro Face, Instagram caiu. E essa live vai estar, né, até segunda-feira, mais tardar, no Facebook da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Exua. Procura lá, que nós vamos colocar também nos comentários para você depois passar para alguém, assistir de novo, enfim. Então, assim, para fechar essa parte, em Niterói tem algum lugar que eu possa procurar, assim, público, né, Que é. mais acessível para tratamento mesmo, no caso. Eu acho que Falamos aqui quando o sobre psicólogo solução. Endereço fala assim, ele citou algumas, quando ele cita a faculdade, a Universidade de Itaçá, A Anguera, Universo, Maria Tereza e Tereza, UF. são todas, Essas né, UF, são todas de Niterói também. Só que tem um caminho que a galera tem feito, eu não sei como são em outras cidades, de buscar o apoio via a Secretaria de Assistência Social, que às vezes é um caminho. Às vezes tem os CRAs, né, que aí você entra ali. Sim. Porque dependendo da situação até socioeconômica daquela família, aquela família pode até ser abraçada por alguns programas de governo, até algumas questões assim de direito da pessoa com deficiência mesmo, como tem o LOAS, né, que é pro Sim. e alguns outros assim. Então, a importância, né, de você ter o diagnóstico para você exigir o direito do seu filho. E aí, para a gente ir para a reta final, e aí falando um pouco sobre a igreja em si, qual seria o limite entre e aí falando um pouco mais especificamente para o público, né, cristão, evangélico, católico, enfim, e de outras religiões também. Qual seria o limite de olhar para o meu filho e muitas das vezes religioso, não sei se existe essa palavra. Eu entendi que você quer chegar, tipo, esse limite, o que é natural, psicológico, o que é espiritual, Que eu acho né? do inimigo. O que é isso? Nossa, isso. Isso é polêmico. Até Aí vai ter que abrir uma outra live. Aí vai ter que ir uma live. Em que só momento pra- eu percebo esse limite? Não, até aqui eu vou orar. Não, daqui para lá já preciso buscar uma ajuda do profissional. Caraca, assim, falando quanto pastor, né? Que muitas das vezes a família chega com essa demanda para a igreja. Antigamente era muito isso, né? O jovenzinho lá, a criança quebrava tudo e vamos orar e pau no lombo, né? É muito complicado. Vou dar um exemplo assim, né? Tá com O Todd, irmão... né? Todd não, você é um espírito, é o inimigo. Não, vou dar um exemplo assim, né? Uma crise de epilepsia. Sim. Talvez, assim, eu já vi isso acontecer Eu também já. numa igreja. Entendeu? Uma vez eu cheguei numa igreja lá, tá o pastor lá tentando expulsar o demônio Nós vivenciamos. do irmão lá. Eu peguei, olhei assim, É a melhor boca. puxar a língua, né? Entendeu? Eu tô vendo ali o cara assim, pô, babando pra caraca, assim, com dificuldade de respirar. Eu falei, gente, dá licença aqui. Aqui não tem demônio, não. Ele tá tendo uma crise de epilepsia. Foi aí que eu virei ele de lado, assim, botei um suporte lá, tipo um travesseiro na cabeça dele. Entendeu? Eu falei, ó, deixa ele aqui nessa posição, que aqui ele vai conseguir respirar. Nessa posição ele não vai morder a língua. Aí durou ali uns 5 minutos. E a importância dos pastores, né? Tá aqui um pastor representado na mesa, ter essa informação. Não só os pastores, mas obreiros, alô, obreiros do Ministério Exu, um abraço, né? Pra gente ter essa informação, né? Porque nós podemos nos deparar com uma cena como essa. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos botar a mão na cabeça e vai orar e vai deixar ele lá se batendo?
né? Como vai ser isso? Assim, Né? A importância da informação, né? Antes de Leandro responder, eu só vou já vou dar logo a deixa. Eu, assim, ao meu ver, toda a igreja deveria ter um consultor de saúde mental. Que eu acho que é a única maneira de você conseguir se fazer essa separação. Desculpa, pode seguir. É um investimento necessário. Sim. Hoje, sim, né? Sim, é um Sempre investimento foi, mas necessário. hoje, como nós temos mais informações, então eu acho que é um investimento necessário para as igrejas. E eu acho que, já cortando também, eu acho que os pastores, né, os líderes, eles precisam estar abertos quando tem alguém diálogo, sim. da área que dá um toque. Esse suporte. Né? Por exemplo, a pessoa está com depressão ou algo parecido. Se Deus te motivou a orar pelaquela pessoa, jamais você vai dizer coisas para ela que estimulam mais ainda, porque ela vai começar a chorar. Sim. E não é algo espiritual que ela está recebendo do Espírito Santo. Ela está chorando porque você está trazendo à memória dela coisas que não traz esperança. Exatamente. Então, se Deus te motivou a orar, você pode dobrar o seu joelho e você pode orar pelaquela pessoa sem você estar dizendo coisas para aquela pessoa. Então, é de vários âmbitos. Não só a crise convulsiva, mas também em relação até na oração. Né? Vivenciei isso uma vez, eu chamei uma pessoa e falei, não faz isso mais. Você não pode chegar no ouvido dessa pessoa e dizer coisas que são as coisas que levam ela. Se Deus te mostrou, após ela passar por... Acho que a pessoa tinha síndrome do pânico. Aí que piorou mesmo. Aí já ferrou. Entendeu? Então, aí quando ela passar ali daquela crise, aí você senta e dialoga com ela. Mas se Deus te motivou a orar, dobra o seu joelho e você vai orar por ela. Porque a oração independe de você tocar, depende de, se você pode estar em outro país, que Deus vai atender porque Ele é Deus. É verdade, eu creio nisso. Vai, meu pastor. Galera, não, deixa eu só falar isso, eu já beber, eu falo o que agora? Passou a bola pra Não, você. mas, cara, acho que isso tem a ver com tudo, cara. Até coisas simples, por exemplo, eu já estive em culto da galera querer me chamar pra marcha, aquela coisa pentecostal, até com sinusite. Eu falo, mano, eu não vou, que se eu rodar aqui 2 vezes, eu vou cair pra trás, vou me machucar, mano. Aí alguém fala assim, pô, o que houve? Tá gelado, tá não sei o quê. Tá fora da visão. O que houve, varão? Não sei o quê, tá em pecado, qual é o propósito e tal, coisas do tipo. Então, a primeira coisa tem uma fala que é muito importante, né, que a igreja não pode naturalizar o que é espiritual e nem pode espiritualizar aquilo que é natural. Então, se a gente entender que essas questões de síndrome e tal vêm de uma questão natural, de coisas da terra, digamos assim, nós temos que ter, primeiro, capacitação. Foi essa deixa que já foi dito. É imprescindível hoje que o ministério tenha, no mínimo, assim, a gente não está falando para você ter a faculdade do doutorado, do pós-doutorado, sei lá, em alguma situação específica de saúde mental ou da área de saúde mental. Nós estamos falando que, no mínimo, assim, há de se pensar um curso para obreiros, para que todo aquele que sente no coração e em Cristo a vocação do chamado, você tem que buscar o aprimoramento daquela situação. Porque, assim, se eu tenho uma vocação para pregar a palavra, é imprescindível que eu busque um seminário teológico, é imprescindível que eu leia livros importantes, que eu ouça, que eu sente para ouvir outros pregadores, pessoas que são referências. Aquilo vai me alimentar. Haja vista, se eu quero cantar, eu preciso estar numa aula de canto, eu preciso melhorar a minha voz, eu preciso, antes de lançar o meu ministério, eu tenho que saber pelo menos qual é o meu timbre musical, qual é o estilo de louvor que eu quero ministrar, estudar sobre louvor, sobre adoração, da importância do sacerdote levítico, tudo isso, questão de liderança, trabalho com as crianças, em todas essas gamas que existem na igreja. E quando eu só quero, sei lá, fazer, e não paro para pensar o que está, e nem para avaliar o que está sendo feito, muita coisa se perde. Só que tem pessoas também que se condicionam a estudar, e não colocam em prática aquilo. Aí a gente volta à questão do atitudinal. O que é melhor? É um obreiro cheio de capacitações, com, sei lá, com um quarto
pregado de certificados, certificações, e quando chega na igreja ele está de perna cruzada falando que o pastor errou nisso, o obreiro errou naquilo, o evangelista errou naquilo, o missionário errou naquilo, ou às vezes aquele obreiro que não tem aquele conhecimento, mas tem a atitude de querer fazer. Então, assim, nós estamos em um confronto aqui. Então, assim, não adianta eu apenas ter o conhecimento, apenas ter o saber e não querer colocar em prática. Não adianta também eu estar só no campo da prática e não buscar esse saber. E outra coisa, gente, né, que a gente já brinca desde que hormônio não é demônio, então das mesmas coisas também, essas coisas, essas síndromes, eu tenho certeza absoluta, nós estamos falando aqui também para uma igreja, para pessoas inteligentes em Cristo Jesus, que a gente está falando, pô, o Ministério Show com essa pastora Carla há muito tempo. Então, assim, eu sou daquele que creio ainda que Deus revela. Então, assim, eu, Rodrigo, tenho dificuldade de entender, como o psicólogo Leandro falou, se tem algo na igreja ou com uma pessoa em determinada situação que está claramente que é uma questão emocional, e eu querer forçar para que aquilo pareça espiritual, aí isso diz mais sobre como eu interpreto o evangelho do que como aquela pessoa está. Sim. E a questão é, que tipo de obreiros eu estou passando para a igreja e que tipo de pessoas saem dessa igreja sem ter esse contato, sem ter esse acolhimento. Você imagina alguém que chega na igreja com uma ideação suicida e sai daqui sem um devido acolhimento. Você imagina uma família, a gente já falou aqui, que, sei lá, a escola não aceitou o filho, rodou, sei lá, foi buscar um plano de saúde, o plano de saúde não quis aceitar a carência do filho, porque o filho tem XYZ aí de trauma, de síndrome ou de situações de PCD, e que no bairro dela não tem nenhum lugar para ela acessar, essa pessoa talvez ache que a igreja é o único lugar que ela se sinta acolhida, aí traz o seu filho aqui, que é TEA, que é TOD, que é TDAH, enfim, qualquer situação, e chega aqui e não tem um acolhimento devido, que não tem obreiros que não sabem o mínimo de empatia, de inteligência emocional, de habilidade social. O que essa igreja vai pensar, o que essa pessoa vai pensar da igreja e do Evangelho de Cristo? Né? Se ela talvez venha para a igreja como último lugar, o último recurso. Então acho que, fechando a minha participação aqui, eu deixo essa mensagem para os líderes agora. Não estou falando só para a galera, para os meus amigos sobre isso, estou falando para a liderança também. Se você é liderado e você percebe que a sua igreja está falhando nisso, chame o seu líder para orar, ore com ele, ore por ele e converse com ele, que você viu essa live, que essa live te tocou, em que vocês talvez na igreja onde você congrega não tem a acessibilidade estrutural, mas vocês querem ter essa acessibilidade atitudinal, vocês querem ter essa atitude de melhorar, de conhecer, de buscar conhecimento, de acolher melhor as pessoas. Eu tenho certeza que Jesus vai te retribuir muito, que o reino dos céus vai ficar de portas abertas para você e que o céu vai ser o limite para você, que você vai conseguir galgar grandes espaços em Cristo, porque você está acolhendo, você está fazendo aquilo que Jesus sempre fez, que é ir atrás dos marginalizados, das pessoas que estavam além e muitas das vezes das pessoas que ninguém acreditava e nem confiava. Eu tenho certeza aí que Jesus vai mudar a sua história a partir da forma que você muda a história de outras pessoas. E para completar o que ele falou aqui, às vezes, né, a igreja não tem condições de fazer aquela mudança estrutural, porque às vezes é um galpão alugado, aí não consegue fazer, por exemplo, uma rampa, né? Mas a sua atitude só depende de você, né? Foi o que ele falou, que a sua atitude de querer, de saber, né, como lidar nessas situações, essa só depende de você. Então, né, que você fique com essa palavra, porque o céu é o limite para você que quer se especificar, não como ele falou, né, fazer faculdade, mas saber, né, como tratar, né, uma criança ou até mesmo um jovem, né, com alguma síndrome, né, depressivo, enfim, como você vai lidar com essa pessoa, né? Paloma? Bom, vamos estar dando alguns cursos, estou brincando, tá? Mas, se for da vontade de Deus, né? Amém. Preparando, né, algumas tias dessa linha, mas se for da vontade de Deus, nós estamos aí também para chamar no privado, no direct, para estar dando um suporte, uma ajuda, uma orientação, uma indicação de algum curso. Você que entende que o reino é amplo, né? Não é só a questão dos cultos, né, de receber poder, né, como as pessoas falam.
mas é sobre cumprir o ID, saber acolher as pessoas, demonstrar amor ao próximo, e o próximo de todos os tipos de próximos, né? Os próximos que não escutam, que não enxergam, que não caminham sozinhos, que não conseguem ficar muito tempo no mesmo espaço. São essas pessoas também que nós precisamos acolher. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse lugar sagrado, né, podendo falar um pouco da minha profissão, né, poder trocar um pouco com os meus colegas aqui, né. Hoje foi um dia de muito crescimento, onde foi compartilhado muita informação, muito conhecimento, né. Desde já agradeço o convite, né. Quem sabe a gente volta para fazer uns cursos. Voltaremos com certeza. Eu já dei a deixa aí, né, que toda igreja tem que ter consultores de saúde mental. Mas assim, acima de tudo, né, toda igreja tem que ter pessoas, né, comprometidas, né, com a vida, né. Psicologia para mim é vida, né. Psicoterapia para mim é vida, né. Eu acredito que a psicologia transforma a vida das pessoas, assim como também acredito que o evangelho transforma a vida das pessoas. Então, nesse sentido, a psicologia, né, e o evangelho falam a mesma língua, né. Porque nós o quê? Nós cuidamos de pessoas, tratamos de pessoas, cada um dentro do teu campo, cada um dentro da sua especificidade, né. Mas eu acredito sim que a psicologia ela é muito, assim, ela é uma parceira da igreja, né? A psicologia não veio para tirar a autoridade do pastor, dos líderes, não. A psicologia ela veio para ajudar, para agregar. Então, uma igreja que se preocupa com a saúde mental dos seus membros, não só dos seus membros, né, da sua comunidade em si, porque toda a igreja ela é uma instituição social. Como instituição social, ela tem suas responsabilidades sociais, né? E a maior responsabilidade social de uma igreja é gerar transformações sociais. Então, quando a igreja alcança toda a sua comunidade, né? Alcança toda a sua família, né? Ela está sendo uma igreja transformacional, uma igreja inclusiva, né? Uma igreja que, acima de tudo, antes da religiosidade, está preocupado em quê? Cuidar de pessoas, cuidar de vidas, né? Então é muito importante que a igreja abra, né, esse espaço, né, para o diálogo, né, para que a gente possa assim, quebrar alguns tabus, né, para que a gente possa desmistificar alguns mitos aqui e para que a gente possa falar da importância, né, a importância que é um servo de Deus, né, poder fazer uma terapia, poder ter um acompanhamento, uma consultoria, né, pode não parecer, gente, mas os transtornos mentais, né, o sofrimento psíquico, eles estão muito mais próximos da gente que vocês possam imaginar. Assim, a gente está ouvindo casos de pastores que estão se suicidando, entendeu? Gente, pastores estão se suicidando, entendeu? Ah, mas é falta de Deus? Não, não é falta de Deus. Muito pelo contrário, né? É falta de orientação, de instrução, é falta de acolhimento, né? O pastor acolhe todo mundo, e quem acolhe ele? Então, assim, às vezes, assim, a gente cai nessa... Não vou dizer que a gente cai nessa inocência, nessa ingenuidade, mas, assim, às vezes a gente está tão comprometido com a fé que a gente acaba ficando cego para algumas coisas, né? Então, é importantíssimo, né, que a igreja promova esse espaço, né, de fala, entendeu? Que a igreja possa promover outros espaços, né? Quem sabe eu possa vir aqui dar um plantão psicológico, uma orientação psicológica futuramente, eu não sei. Estou só brincando, assim. Sei lá, já que a gente falou tanto de criança, fazer uma oficina terapêutica, um trabalho com... Entendeu? Quem sabe, né, que aqui o ministério, né, vai ser um ministério pioneiro, né? Que não só vai capacitar os seus obreiros, mas que vai capacitar os obreiros de outras igrejas, né? Vai estar abrindo também para outros líderes poderem vir aqui dar sua contribuição e sua troca, né? Gente, já falei demais, tá? Isso várias revelações, desceu agora do céu. Isso aí. Pode terminar. Entendeu? Então, quero expressar aqui toda a minha alegria, né? Toda a minha felicidade em estar aqui nesse ministério, tá? Assim, tá nesse momento aqui de troca, tá? Agradeço a vocês que ficaram com a gente aí até agora. Agradeço a vocês que vão assistir a reprise depois. E é isso, galera. Tamo junto, tá? Precisar de mim, só falar com o Rodrigão aqui. Eu falei que tinha que ser as 3 lives por esse assunto, né? Então, para finalizar, descarregou aqui os celulares, enfim. Mas você que tem uma dúvida aí, por algum acaso nós não lemos, fique tranquilo, tá? A gente vai olhar o chat, né, do Instagram, do Facebook, a gente vai entrar em contato com você no seu direct, no seu Messenger e vai tirar a sua dúvida, tá? Então, para finalizar, acho que o grande desafio
da igreja, né? Falando da igreja, falando de todos os outros, mas para encerrar falando do grande desafio da igreja, eu acho que é basicamente a atitude, né? De um entendimento, melhor dizendo, um entendimento de saber o cenário que está aí. Se apresenta, não tem para onde fugir, né? E é um entendimento dos pastores, né? Dos obreiros, do ministério, desse entendimento. A partir do momento em que nós entendemos esse cenário, a gente consegue ter facilidade para buscar conhecimento, né? Para saber como lidar. Então, eu acho que o grande desafio da igreja em si é esse entendimento, né? Quebrar alguns tabus dentro da própria igreja para que a gente possa servir melhor a comunidade, né? Porque a igreja é para isso, é para servir a comunidade e servir a todos, né? Como o pastor Ielto falou aqui, né? E aí, falar do curso também, todo mundo falou do curso. Por mim, só depende do nosso pastor Ricardo, dar um abraço para ele, pastora Carla, ele liberando. Eu falei com eles na reunião pré-live, né, que eu quero ser o primeiro a sentar ali e ouvir esses homens de Deus, porque por mim eu ficava aqui até Nessa viagem aí, toda. cachoeira, né? Cachoeira de mais coisa. Ela Deus vai falar no coração da pastora Carla, do pastor Ricardo. E aí, Vai ser benção. nós vamos, né, pastor liberando, os nossos obreiros se preparem, obreiros. Nós vamos ser a classe 1, né? Classe 01. Os pioneiros, né? Vamos ser os pioneiros, né? E aí a ideia dos pastores é essa, né? Aquele famoso curso de obreiro, né? Que sempre tem. Colocar lá o módulo que educação especial, né? Como lidar Educação inclusiva. educação inclusiva, né? Então, falar sobre acessibilidade à igreja vai ser um prazer trocar essa ideia. então um abraço para todos, né? Vamos finalizando aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, só queria deixar aqui minha rede social, né? Isso aí. Busca lá Elielton Rocha Telta, eu tô sempre colocando caixa de perguntas lá, a galera faz várias perguntas legais sobre temas diversos, inclusive esse também. Se você tiver alguma dúvida aí que rolou em alguma fala nossa, eu vou fazer o seguinte, meu telefone descarregou, mas até mais tarde eu vou lançar uma caixa de Vou perguntas colocar lá. agora o endereço do Eliandro e do Elielton Top. nos comentários. Isso aí, busca a gente lá, nos segue, compartilha essa live, beijo no coração, tamo junto. Tchau, tchau. Bebi a água toda.